Fala galera, aqui é o Cid, professor de Química, e nós vamos falar hoje sobre a tabela. Bom, a tabela periódica, em uma introdução breve, ela é uma tabela criada ou arranjada de forma que as propriedades dela sejam mostradas de forma periódica. Ela comumente é dividida em dois grandes grupos, que são os elementos representativos e os de transição interna e externa, organizados também em períodos e famílias, e possuindo hoje 118 elementos, né, sendo eles naturais ou sintéticos. Mas vamos falar um pouco sobre eles mais à frente. Vamos falar agora sobre a história. Então vamos começar falando da história da tabela periódica. Bom, em 1669, um cara chamado Renan Brandt descobre o fósforo. Já haviam vários outros elementos já conhecidos, como o ferro, o ouro e o cobre, que já tinham sido conhecidos há muito tempo. Mas a partir desse momento começou uma caminhada, se iniciou para encontrar elementos que viriam a compor posteriormente a tabela que tanto conhecemos. O pontapé inicial se deu neste momento. E vamos falar então sobre esse primeiro, que é o John Dobereiner. Foi um professor de química no ano de 1829. Vê-se a distância entre esses dois caras, né? Que o outro foi em 1669, esse já foi em 1829. Ele foi um professor alemão de química que percebeu a relação entre as propriedades e a massa atômica. Ele relacionava ou dizia que a massa média, de um elemento médio que estivesse na tabela, ele seria a média aritmética entre os valores do elemento posterior e um elemento anterior. E ele deu o nome disso de lei das tríades. Isso aconteceu com o cloro, o bromo e o iodo. Deram, sobre 2, deram o valor do bromo, da massa do bromo. Ele foi um geólogo francês no ano de 1862. Ele instituiu aí a ideia do parafuso telúrico. Em que consistia? Para vocês, que não conhecem ainda, ele falava que os elementos eram posicionados em uma superfície de um cilindro, e dentro dessa superfície haviam linhas de 45 graus que cruzavam elementos de propriedades semelhantes. Esses elementos eles eram arranjados em ordem de massa atômica crescente. Dá para se analisar nessa figura, onde o lítio, o berílio ali, o boro, o carbono estão em uma mesma diagonal ali, fazendo um ângulo de 45 graus, e havia propriedades semelhantes entre eles, dada essa teoria de Champ-Courtois. E vamos falar então agora sobre John Newlands. Ele foi um químico inglês do ano de 1863 que analisou os pesos atômicos dos elementos, as massas atômicas dos elementos. Ele percebeu uma coisa muito interessante: os elementos exibiam propriedades análogas com 8 elementos seguintes, e a isso ele deu o nome de lei das oitavas. É muito interessante. John Newlands, ele era músico, e relacionou essa ideia da lei das oitavas com a escala musical do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Como ele tinha essa ideia, da escala musical, ele imprimiu ela dentro dessa lei das oitavas. Foi bastante interessante. John Newlands, em seus postulados, ele foi ridicularizado pelos químicos da época, lá no ano de 1863, por causa dos problemas que haviam na sua ideia. Alguns problemas atrapalharam muito, essa ideia, que foi problema com o cobre e problema com o ferro. No entanto, seu coração
foi no ano de 1887, onde ele recebeu a medalha Dave pela Royal Society, que era uma grande honraria naquela época por seus esforços pela ciência. A sua ideia, os elementos, eles tinham propriedades próximas com 8 elementos seguintes. E essa foi a medalha que ele recebeu, não necessariamente essa, mas era deste modelo, né, em 1887, que era a medalha Dave. Ele deu a volta por cima nesse sentido, pois ele foi ridicularizado pelos seus brothers químicos ali da época. E agora vamos falar sobre um cara muito importante para a história da química. O nome dele é Dmitri I. Mendeleev. Bom, Mendeleev foi um cara extraordinário nesse caminho da tabela periódica. Dmitri Mendeleev nasceu na Sibéria, né, e foi estudar na Rússia. Lá ele se formou como professor e virou um professor de química em São Petersburgo, no Instituto Tecnológico de São Petersburgo. Ele viu o que estava acontecendo no momento e percebeu que a tabela periódica ainda não havia sido organizada de uma forma que pudesse ser aplicada. E essa pergunta ecoava, né? Como a tabela deve ser organizada? E Mendeleev, após o Congresso de Karlsruhe em 1860, teve alguns insights sobre isso. Mas é interessante que esse congresso, né, ele aconteceu para que os químicos se decidissem sobre algumas coisas. E algumas fotos sobre esse congresso estão aqui. E era muito interessante como acontecia isso em 1860. Aqui está, né, o lab que eles tinham lá, com algumas buretas, com algumas coisas aí que talvez nós não conheçamos, porque são bem velhinhas, mas muito interessante como acontecia essas coisas, né? E voltando, né, na ideia de Mendeleev, ele buscou aprimorar as ideias que já haviam acontecido. E aí, no ano de 1869, ele lançou seu postulado chamado Zeitschrift für Chemie, que era um jornal de química. Lá ele lançou seu postulado. Aqui tem uma escrito, né, que falava também sobre esse Zeitschrift da época, em 1869, quando foi postulado as palavras aí de Mendeleev. E essas ideias, elas foram muito além dos seus contemporâneos. É interessante que nesse momento alguns contemporâneos de Mendeleev também pensavam em como essa tabela podia ser montada, né? Alguns caras como Mayer também pensavam como ela podia ser montada. Tempos anteriores, como a gente viu, Newlands falou sobre como ele achava que podia ser montado, mas nenhum foi tão além como Mendeleev foi além, pensando em seus contemporâneos. E aqui nós damos esse crédito para Mendeleev, porque a sua tabela foi diferenciada e foi além da expectativa do momento, né? Por que isso aconteceu? Por que ele foi tão além? Eu vou explicar agora. Mendeleev, ele utilizou a mesma ideia que já havia sido utilizada, que era montar a tabela de uma forma de ordem crescente de massa atômica. E aí que foi o grande insight de Mendeleev. Ele deixava alguns espaços prevendo que a existência de alguns outros elementos em tais posições. E isso foi um pensamento totalmente elevado, ou totalmente fora do que já havia sido pensado, porque ele percebeu, né, naquele momento, que as massas
estavam faltando alguns elementos em algumas posições. E ao invés dele ultrapassar essas posições, ele deixou espaços vazios, prevendo a existência de alguns elementos que viriam a ser descobertos tempos depois. E isso levou a considerações assim muito interessantes, tanto físicas quanto químicas, né? Essas propriedades estavam próximas e se alocavam nesses elementos. E o Fera foi que ele conseguiu prever as características e as propriedades dos elementos que ainda não haviam sido descobertos. Quando a gente falou daquele momento ali onde ele deixou espaços vazios prevendo a existência de alguns elementos, além de prever a existência desses elementos, ele previu algumas características e propriedades aliadas a esses elementos por conta das suas posições. E aqui nós vemos um pouco da tabela de Mendeleev, uma tabela ali que deixou alguns marcos, né? E se você vê aqui no 68, no 70, aqui no 180, ele deixou esses espaços, né? Mostrando que ele poderia ter algum elemento e que teria uma certa propriedade pela posição que estava. Então Mendeleev teve um insight muito interessante e que fez com que essa tabela evoluísse cada vez mais. E para falar de uma evolução assim totalmente talvez diferente do que aconteceu, depois que Mendeleev pensou em tudo isso, tempos depois, um cara chamado Moseley, ele fazendo alguns testes de raio-x e tudo mais, ele chegou a algo próximo do número atômico. E aí foi a passagem entre um modelo de ordem crescente de massa atômica para um modelo de ordem crescente de número atômico, que foi um passo totalmente importante para chegar na tabela que nós conhecemos hoje. Vamos conhecer agora a tabela periódica em suas peculiaridades, em seu estilo próprio. Vamos falar um pouco sobre elas, vamos entender todas as nuances dessa tabela. A tabela periódica, como eu já falei, ela é bem organizada e ela é arranjada para que a periodicidade seja contemplada dentro dos períodos e dentro dos grupos. Hoje ela é bastante completa e possui 118 elementos conhecidos, sendo eles naturais e sintéticos. E aqui nós podemos falar um pouco sobre esses elementos sintéticos, porque é muito interessante que eles acontecem em pouco tempo, às vezes em milésimos de segundos, às vezes em segundos, que eles aparecem e desaparecem, onde ali os cientistas conseguem catalogar esses elementos. E, como eu falei, depois daquela evolução que Moseley fez, agora os elementos eram organizados em ordem crescente de número atômico. E os elementos dentro da tabela periódica, eles estão em sua forma neutra, onde o seu número de elétrons e o seu número de prótons são o mesmo. Então eles ficam ali numa forma neutra. A tabela periódica possui grupos, como eu falei, e períodos. Os grupos eles podem ser chamados também de famílias e eles são as linhas verticais da tabela periódica. Como você pode perceber, existem 18 grupos que são divididos em grupo A e grupo B, mas nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas também são organizados em períodos. Esses períodos eles são as linhas horizontais dentro da tabela periódica, com 7 períodos, e esses 7 períodos eles ditam a quantidade de camadas também, que são 7 camadas. Bom, os elementos representativos. Na tabela, os elementos representativos fazem parte do grupo A, sendo as colunas 1 e 2
e de 13 a 18. Bom, esses elementos, eles são os mais, assim, talvez os mais conhecidos dentro da tabela periódica. E existe aqui uma relação entre a sua camada mais energética e a sua camada mais externa. E vamos falar um pouco sobre essa relação entre a camada mais energética e a camada mais interna ou mais externa, falando um pouco também sobre os subníveis D e F. Antes de tudo isso, vamos falar um pouco sobre quantos elétrons cabem em cada um desses subníveis. No subnível S cabem 2 elétrons, já no subnível P cabem até 6 elétrons, e no subnível D até 10, no subnível F até 14. Se vocês perceberam, eu falei até esses números, né? Até a quantidade de elétrons, porque você pode ter variações entre 1 e 14 elétrons, né? No caso do subnível F. E vamos agora falar um pouco sobre essa ideia de subníveis mais energéticos e subníveis mais externos. Bom, dentro das camadas, os subníveis mais energéticos são aqueles que possuem mais energia, e os mais externos são aqueles que estão mais distantes do núcleo, que ficam na camada mais distante, lá no finalzinho da eletrosfera. Assim, nem sempre esses subníveis mais energéticos e mais externos, eles coincidem. Para o caso dos elementos de transição interna e externa, eles não coincidem, que é no caso do subnível D e F do grupo B, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas já dando uma pincelada sobre isso, os subníveis S e P, eles coincidem com os níveis de mais energéticos e mais externos. Já no caso dos subníveis D e F, eles não coincidem porque eles estão em camadas mais internas dentro da esfera de um átomo. Então, a camada mais externa será aquela que vai estar mais longe do núcleo, e a que estiver mais longe do núcleo será o subnível mais externo. E no caso desses elementos de transição, o subnível mais externo será o S, né, que estará com seus elétrons posicionados mais longe do núcleo, porque os subníveis D e F eles são internos às camadas, né, posteriores. No caso do ferro, que vamos falar posteriormente, eu irei explicar de forma mais visual isso tudo. Uma coisa muito interessante, né, dos elementos representativos são os nomes de suas respectivas famílias. Bom, cada família possui uma característica e uma quantidade de elétrons e uma distribuição eletrônica, que também vamos falar um pouco à frente. Mas para o caso de agora, vamos falar um pouco sobre os nomes, né, de cada uma das famílias. A família dos metais alcalinos, 1A também conhecido, é uma família que tem um elétron em sua camada. Já a dos metais alcalinos terrosos tem 2 elétrons na sua camada. A família do boro, ela já tem ali no subnível P, né, que é lá na família 13, e a família do boro tem 3 elétrons, e assim se segue. A família do carbono, a família do nitrogênio, dos calcogênios, halogênios e dos gases nobres. A família dos halogênios é muito interessante porque, para se estabilizar e para completar o octeto, né, que depois posteriormente falaremos sobre isso, ela só precisa de um elétron. E é muito interessante que alguns desses elementos que estão ali com a camada P, eles fazem ligações covalentes, que são ligações de compartilhamento de elétrons
onde os elementos que estão mais do lado esquerdo da tabela, né, como os alcalinos terrosos e os alcalinos, eles já fazem ligações iônicas, onde eles doam elétrons. São coisas assim mais específicas, mas que te trazem um conhecimento muito maior sobre a tabela e sobre a posição de cada um dos elementos. E agora vamos falar sobre os elementos de transição interna e externa. Eles estão posicionados ao meio da tabela e nós chamamos eles de elementos do grupo B, como eu estava falando agorinha, né, sobre isso. Normalmente ou prioritariamente eles são formados por metais que têm propriedades muito importantes para os dias de hoje e têm os valores mais altos em termos financeiros, né, como a platina, o ouro, a prata, o cobre, o zinco, que tem valores monetários bem interessantes aí. Seus subníveis mais externos são o S ou P, mas o seu subnível mais energético, naquela ideia que nós estávamos discutindo agorinha, são os subníveis D ou F. E aí todos os elementos dessa fatia da tabela periódica estão posicionados ou em D ou em F dentro das suas distribuições eletrônicas. E aí existe um grupo totalmente diferente dos que nós já vimos, que são os lantanídeos e os actinídeos, que se posicionam nesse lugarzinho, nessa fatia diferente da tabela periódica. E eles são totalmente diferentes por quê? Porque eles possuem o subnível F, né, que pode ser preenchido de 1 a 14 elétrons em suas camadas, sendo que cada um tem sua peculiaridade, mas a sua periodicidade ou as suas características são bem próximas. E esses subníveis F, eles são isolados ali naquela fatia da tabela periódica e não são colocados para deixar com que a tabela fique toda acertada, mas são grupos muito importantes dentro da tabela. A identificação dos elementos é uma coisa totalmente importante se nós queremos entender no total a tabela periódica. Nós precisamos saber como achar os elementos e como identificar cada um deles. Normalmente, os símbolos eles são feitos da forma seguinte: a primeira letra é maiúscula e a segunda letra é minúscula. E acima, normalmente, do lado esquerdo, no alto ali, existe o número atômico. Como a gente estava discutindo naquele momento, agora a tabela periódica ela é organizada em número crescente de massa, de número atômico. E esses números atômicos eles são muito importantes porque eles ditam a quantidade de prótons e elétrons que tem dentro de um átomo. Aqui está em espanhol, mas dá para nós sabermos um pouco ou entendermos um pouco mais sobre isso. O número atômico ele é igual, como eu falei, ao número de prótons e elétrons, que estão em quantidades iguais para que ele estivesse neutro dentro da tabela periódica. Para que você encontre o número da massa, né, a quantidade de massa atômica aí, você pode, né, somar o número atômico com o número de nêutrons, né, presentes na massa do átomo, né, que é no núcleo. Mas também fazendo uma manipulação algébrica ali, você pode achar o número atômico apenas subtraindo da massa o número de nêutrons. E é bem interessante essa relação porque você consegue, a partir de dois valores, encontrar o valor de outro. E a posição
da massa atômica geralmente está abaixo do símbolo daquele elemento. E vamos falar então sobre a distribuição eletrônica de Linus Pauling, que vai nos possibilitar saber em que posição o elétron está, né, dentro do orbital de algum elemento e saber também a posição desse elemento dentro da tabela periódica. Fica muito mais claro aquela ideia que nós falamos sobre subnível mais energético e mais externo. Seguindo esse diagrama de energia de Linus Pauling, nós conseguimos entender como vamos fazer a distribuição dos elétrons dentro do nosso elemento, né? Como eu falei agorinha, cada um desses subníveis eles comportam uma quantidade de elétrons. O subnível S comporta 2 elétrons, o P 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons. Seguindo essa seta, você consegue perceber, né, e consegue discernir sobre a quantidade de elétrons e como esses elétrons serão posicionados. Mas eu vou dar aqui um exemplo sobre o ferro. Bom, como nós vimos, o número atômico é a mesma coisa do número de prótons e elétrons. Então nós podemos utilizá-los para fazer essa distribuição eletrônica. Bom, o ferro tem 26 elétrons na sua camada de valência, né, ou 26 elétrons dentro do átomo, né, dentro do seu orbital, dos seus orbitais atômicos. E para a distribuição, nós vamos seguir essa linhagem mesmo, essas mesmas linhas, colocando lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Que aqui no caso do 3D, ele pode chegar até 10 elétrons. No entanto, ele fica com 6 elétrons para ficar certinho com o número do ferro. A camada mais energética é o D, mas se nós formos ver em termos de camadas, a camada N aqui, né, a camada do 4S estará mais externo à camada D. Então a camada D ela é a camada mais energética, no entanto, não é a camada mais externa. E nós podemos fazer essa analogia ou fazer essa mesma distribuição utilizando qualquer dos elementos da tabela periódica, dados os números de elétrons ou números atômicos de cada elemento. E agora vamos falar sobre algumas peculiaridades da tabela. Uma dessas são, na verdade, os gases nobres. Os gases nobres eles estão posicionados no grupo A, né, no grupo dos elementos representativos, e estão posicionados na extremidade direita da tabela periódica. Bom, por que eles são chamados de gases nobres? Quando nós pensamos na palavra nobre, a gente pensa em alguém meio que elevado, reis e nobres e tudo mais, talvez inalcançáveis, coisas desse tipo. E no caso dos gases nobres, se chamam de gases nobres porque eles têm a camada completa, né, terminando em NS2 e NP6, com 8 elétrons em sua camada de valência, pensando assim numa regra do octeto, onde 8 elétrons formam a camada e todos os outros elementos dentro da tabela periódica buscam ter essa estabilidade de 8 elétrons. Por isso que quando eu estava falando de halogênios, eu falei que eles tentavam buscar mais um elétron para que eles ficassem com o padrão eletrônico dos gases nobres. Mas aí você deve estar se perguntando, meu aluno, por que esses caras têm isso e se eles reagem com outra coisa? Eles estão assim, né, ou eles se formam assim,
porque eles já têm todos os seus elétrons. Então, eles normalmente não iriam fazer ligações com outros, porque eles já têm tudo certo, né? A vida dele já tá ganha. Ou seja, não utilizando muito essa ideia, né? Essa ideia figurada, mas eles já estão completos. Então eles não precisam fazer ligação com outros. Mas isso não quer dizer que eles não façam, porque em alguns momentos, dados alguns padrões, dados alguns momentos aí, em algumas reações, isso acontece. É o caso do tetrafluoreto de xenônio, onde ele se liga a outros 4 flúors, né? Outros 4 átomos, sendo que normalmente ele não se ligaria. Em alguns casos isso acontece. Eles não são necessariamente gases inertes que não se ligam a outras coisas. Em alguns momentos eles podem se ligar. E vamos falar também sobre o hidrogênio. O hidrogênio é muito interessante também. Por quê? Porque ele é um elemento totalmente diferente de todos os outros elementos. Porque ele é um elemento que só tem um elétron em sua camada. E esse elétron pode acontecer várias coisas com ele. Eles podem ser doados, transformando ali no íon hidrônio que eu mostrei aí, ou eles podem ser compartilhados em uma ligação de natureza covalente, que é o caso da água que conhecemos bem, né, que é H2O, onde 2 elétrons do oxigênio são ligados a 2 outros hidrogênios que compartilham esses elétrons e formam essa molécula que chamamos de H2O, ou a molécula da água. Então, o hidrogênio ele tem uma característica totalmente diferente de todos os outros elementos, tanto que ele não se posiciona em nenhum dos grupos, mas ele está colocado acima de todos os elementos na primeira faixa da tabela periódica. Se vocês quiserem observar, ele está lá. E é interessante que quando ele se une, né, de forma covalente, fazendo compartilhamento de elétrons, o padrão dele, né, a distribuição eletrônica dele se aproxima do hélio. E aí ele fica com o mesmo padrão do hélio. Pensando na ideia do octeto, ele completa o seu octeto, né, entre aspas, porque ele com 2 elétrons já fecharia ali a sua quantidade de elétrons necessária.